Olá, 201! Nossa aulinha de português de hoje, nós vamos ouvir uma fábula. A tia vai contar uma história. O que é fábula, tia? É uma pequena história que geralmente os personagens são animais e esses animaizinhos falam, pensam como os seres humanos. E no final dessa fábula tem sempre uma moral da história. Moral da história é um ensinamento para a gente. Então hoje nós vamos começar a unidade 4 do nosso livrinho, No Reino das Fábulas. Quando vocês ouvirem a historinha, vocês vão perceber que vocês já ouviram outras fábulas por aí, conhecidas ou não. Mas hoje nós vamos começar a unidade 4 falando das fábulas. Vamos lá? Muito bem. Essa cena é a que vai abrir a unidade 4 de vocês. Tá lá, Festa do Chapéu. Por que Festa do Chapéu? Vocês podem perceber que todos os personagens estão com um chapéuzinho na cabeça. Tá vendo? Esses chapéuzinhos estão branco, mas tem um motivo de estar branco. Não é à toa não, ok? Aí vocês vão fazer uma atividade. Festa do Chapéu são as fábulas, alguns personagens de fábulas conhecidas que estão aí. E tá lá. Quais fábulas você conhece? Conte alguma. Então vocês vão olhar esse personagem e vão logo perceber que são personagens de fábulas conhecidas. Quem são os personagens das fábulas que vocês conhecem ou não? E depois vai vir a atividade. Pinte o chapéu dos personagens de acordo com a indicação. Vamos lá? Vamos pintar de azul o chapéuzinho do personagem mais forte, aquele que é o rei da selva. Aí vão pintar de azul. De vermelho para aquele que gosta de cantar. Vocês já ouviram a historinha a fábula da cigarra e da formiga? Que a cigarra só ficava o verão todo cantando e a formiga, trabalhando, botando a comidinha na casa dela, fazendo estoque de comida para quando o inverno chegasse, ela poder ter o que comer durante o inverno, porque ela não poderia trabalhar, né? No inverno. Então, aí vocês vão pintar de vermelho, amarelo para quem carrega a casa nas costas. Qual animalzinho ali que carrega a casinha nas costas? Qual é? Aí vocês vão pintar de amarelo. E de verde para o bicho com o bico mais longo. Vamos olhar esses animais, o que tem o bico mais longo. Vamos pintar de verde. Essa é a nossa primeira atividade que nós vamos fazer na abertura dessa unidade, a Festa do Chapéu, com os personagens de várias fábulas que estão misturados ali. Porque tem a formiga e a cigarra, tem do jabuti, tem a lebre, tem do leão, tem a garça. Muito bem. O texto 1, nosso primeiro texto. Você vai ler uma fábula. Ela conta a história de um ratinho que caiu sem querer nas garras de um leão. Então, vai contar a história do ratinho que sem querer caiu nas garras de um leão, um animal feroz, né? Selvagem. E o ratinho é um animal nocivo, transmissor de doenças. Vamos lá? Escutar a fábula? Eu vou ler, mas vocês vão ler também em casa, hein? O leão e o ratinho. Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas de um ratinho, fazia o seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo quando o ratinho disse: "Por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade." O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois,
O leão caiu numa rede armada pelos caçadores e ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido os seus rugidos, e disse: "Espere um pouco", disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Moral da história, o que a história quer ensinar para gente? Os fracos também podem ajudar os fortes. Tá vendo? Não é um bom ensinamento? A gente acha que só quem é forte que pode ajudar aquele que é mais fraco. Às vezes a gente acha que uma criança não pode ajudar um adulto porque ela é pequena. Não. Há momentos que precisamos de ajuda e qualquer pessoa pode nos ajudar. Esse foi o caso do leão. Ele ficou preso, não conseguia, mas o ratinho, que é um roedor, foi lá, ficou roendo a rede e conseguiu libertar esse leão. Viu? Gostaram da história? Espero que sim, porque eu gostei, ainda mais da moral da história, achei maravilhosa. Então vamos lá. Releia o trecho. Releia é ler novamente. E roendo as malhas da rede, libertou o leão. Qual é o significado da palavra malhas nesse trecho? Nós sabemos que na língua portuguesa, às vezes, a mesma palavra tem vários significados. Por exemplo, manga. A manga pode ser uma fruta, mas a manga também pode ser a manga da camisa. Hoje, por exemplo, eu estou de camiseta. Não tem manga, mas se eu tivesse de camisa, ela poderia ter manga. Então, nós sabemos que determinadas palavras, pode significar muitas coisas na nossa língua. Então, malhas, nesse trecho, qual é o sentido? Coloração na pele ou no pelo dos animais, manchas, ato de malhar, fazer exercício físico. Cada uma das laçadas ou nós que formam a rede. Então, nesse caso, qual é o sentido da palavra malhas? Muito bem, por dentro do texto, converse com os colegas e com o professor. Nós estamos aqui na videoaula, por isso que eu estou explicando tão explicadinho, em mínimos detalhes, que é para vocês poderem entender melhor. Quem são os personagens da história? Quem estava participando da historinha do leão e do ratinho? É isso que eu quero que vocês respondam. Que personagem é o mais forte? Por que o autor usou o verbo devorar em vez de comer no começo da história? Por que ele falou que o leão ia devorar o ratinho e não falou que ia comer o ratinho? Será por quê? Porque geralmente quando nós jantamos, almoçamos, lanchamos, nós sentamos à mesa para comer. Mas os animais selvagens, o que eles fazem? Ó, já expliquei, já dei uma dica legal. O leão soltou o ratinho porque teve respeito por ele. Será que o leão soltou o ratinho porque tinha respeito pelo ratinho? O que você achou dessa fábula? O que você achou? Vai dar a opinião de vocês, vão formular uma frase dando a opinião de vocês. Lembrando que frase inicia-se sempre com letra maiúscula e tem uma pontuação. No final da frase tem que estar pontuado. E aí está a explicação do que é fábula. Fábula é uma história curta em que as personagens geralmente são animais que pensam além de sentir e agir como pessoas. Isso eu disse no início da aula. Os acontecimentos são narrados de uma sequência. Tem o início, o desenvolvimento e o fim. Releia esse trecho da fábula e observe as palavras destacadas. Destacada porque elas estão em negrito. Ó, o rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Observe o rei dos animais, em negrito, simples camundongo, em negrito, fera tão poderosa, em negrito, e infeliz, em negrito, em destaque.
A primeira atividade é sublinhe de azul as palavras que se referem ao ratinho. Sublinhar é passar uma linha embaixo. Só que vocês vão usar o lápis de cor azul para ver o que se refere ao ratinho. O rei dos animais é o ratinho? Simples camundongo está falando do ratinho? Fera tão poderosa é o ratinho? Infeliz é o ratinho? E sublinhe de vermelho as palavras que se referem ao leão. Então, nós temos duas palavras que estão se referindo ao ratinho, que vocês vão sublinhar de azul, e duas que estão se referindo ao leão, que vocês vão sublinhar de vermelho. Escreva L para as características do leão e R para as características do ratinho. Convencido, generoso, leal e forte. Quem era convencido na história? Quem era generoso? Quem foi leal? E quem era o forte da história? Observe as ilustrações da fábula e numere cada cena na ordem dos acontecimentos. Então, vocês vão ter que reler essa fábula para saber a ordem dos acontecimentos. Dica: observe bem as ilustrações e volte ao texto se achar necessário. Então, o leão estava dormindo. Ele acordou com as cócegas feitas pelo ratinho, porque estava andando no focinho dele, não é nariz, nariz é do ser humano, focinho, né? Aí o leão acordou, aí ele pediu para não ser devorado, aí eles fizeram um acordo, e depois o leão foi ser capturado, aí o ratinho chegou para salvar o leão. Então, vocês vão ter que olhar lá no texto para numerar. Número 1, o que aconteceu primeiro? 2, segundo, 3, o terceiro e assim sucessivamente. A fábula é uma história contada para transmitir o ensinamento ao leitor ou ouvinte. Esse ensinamento aparece depois do desfecho e também chamado moral da história. Moral da história é o ensinamento. Então, esta fábula quer ensinar para todos nós que os fracos também podem ajudar os fortes, que foi o caso do ratinho. Releia a moral da fábula O Leão e o Ratinho. Os fracos também podem ajudar os fortes. Assinale a alternativa que apresenta o significado dessa moral. Então, tem duas alternativas. Vocês vão ler a que está se referindo a essa moral, que quer dizer a mesma coisa, vocês vão assinalar. Você concorda com a moral da fábula? Converse com os colegas e ouça o que eles têm a dizer. Como vocês vão fazer esse trabalho individualmente, eu quero que vocês escrevam a opinião de vocês. Você concorda com a moral da fábula? Sim ou não? Mas tem que dizer por quê, né, gente? Se não concordo, porque isso, isso e isso. Sim, eu concordo porque isso, isso e isso. Tem que dar uma explicação do porquê. Não é simplesmente botar sim ou não, que fica muito vago. Vocês já estão na idade de elaborar frases explicativas. Releia o desfecho da fábula. Espere um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Com um colega, invente outro desfecho para a história. Então, vocês vão fazer individualmente, vocês vão inventar um outro final para a história. Um outro final. Aí vai ficar da criatividade de vocês. Decida se vai continuar a mesma moral ou vocês vão modificar. Porque dependendo, se vocês mudarem o final da história, dependendo do que vocês vão fazer, a moral da história vai mudar também. Aí, se vocês fizerem um final que está de acordo com a moral da história, não precisa mudar a moral da história. Crie outra moral para esse novo desfecho. Se vocês vão mudar o final, vocês vão ter que mudar também a moral da história. Então, vamos ficar atentos para fazer essa atividade. Com a ajuda do professor, leia esta outra fábula. Então, eu vou ler
E se vocês tiverem dificuldade, depois é só rever a aula. O cão que levava a carne. Ó, observe que é animal também, dessa fábula. O cão que levava a carne. Um cão, segurando um pedaço de carne, atravessava um rio. Tendo visto a sombra da carne na água, julgou que outro cão tinha um pedaço de carne muito maior, porque a sombra fica maior do que realmente é, né? Por isso, largando sua própria carne, lançou-se para pegar a outra, a sombra, né, gente? Aconteceu, porém, que ficou privado de ambas, quer dizer, perdeu. Uma que nem existia, porque era sombra, e a outra que foi levada pelo rio. Porque se ele estava atravessando o rio e estava carregando a carne na boca e largou, ora, a correnteza do rio levou a carne embora. Então, vamos lá. Qual é o ensinamento que se pode tirar da fábula lida? Qual é o ensinamento? O apressado come cru. Quem tudo quer, nada tem. O que você tem valor para alguns, não tem para outros. O que vocês acham? Vocês vão ler essas 3 frases e vão ver a mais adequada como moral da história para o cão que levava a carne. Vamos lá. Então, veja bem. Eu vou conversar um pouquinho para ver se melhora para vocês. Vocês estão com um doce que vocês gostam, por exemplo. Aí vê outra coisa, outros doces que não são de vocês. Aí vocês vão largar aquele doce que vocês gostam, que já está ali com vocês, porque está vendo outros doces que não são de vocês. Vocês vão largar na intenção de pegar aqueles outro, sem saber se vocês vão ter direito àquele doce ou não? Assim foi o cachorro. Ele estava com a carne dele na boca já, né? Levando para comer, atravessar o rio para comer. Aí ele viu a sombra da carne dele, mas ele não sabia que era a sombra da que ele estava vendo. Ele estava achando que era outro cachorro com um pedaço de carne. Só que era maior. Aí ele, de olho grande, querendo o maior, largou a dele para pegar o maior. Aí o que aconteceu? Ele ficou sem a dele, que a correnteza do rio levou, e ficou sem a outra que ele achava que era verdadeira, mas não era, era apenas a sombra. Então, quais dessas frasezinhas aí está de acordo com a moral da história? Eu gostaria também que vocês pesquisassem outras fábulas, ou perguntassem aos adultos da família se eles conhecem fábulas da lebre e a tartaruga, da cigarra e da formiga. Essas são bem conhecidas e geralmente vocês já ouviram na escola ou em algum lugar. Então, eu vou deixar a dica, tá, gente? E até a próxima aula, tá? Tchau!